Oremos. Para o pregador da noite, cadê ele? Vamos orar para o nosso irmão Arleson, gente. Estenda suas mãos para cá, suas mãos para cá. Senhor, nós te pedimos perdão pelas nossas falhas, Senhor. Nós queremos que o Senhor abençoe ainda mais a vida do Arleson, Senhor. Que ele continue sendo um homem segundo o seu coração. Que tudo aquilo que o Senhor colocou no coração dele, Senhor, seja transmitido de forma clara. Que nós possamos estar com o nosso coração atento, terra fértil, Senhor, para colocar em prática tudo que o Senhor quer falar com cada um de nós, através da vida dele. Te louvamos pela vida dele. Somos muito gratos ao Senhor por esse amigo, por esse irmão em Cristo. Te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Deus abençoa. Vou tirar aqui meu tablet. Meus irmãos, a Vanessa estava pregando aqui, estava cantando aqui. E uma das falas... Tá dando para ouvir? Alô, som? Tá dando para ouvir? E ela estava falando sobre um assunto que eu queria, em nome de Jesus, tentar transmitir para a igreja. E queria falar sobre esperança. Em nome de Jesus, Deus vai derramar graça. Amém? Esperança, eu procurei o significado da palavra. E ela significa, é uma expectativa de um bem acerca daquilo que a gente deseja que aconteça com a gente. Esperança é a expectativa de algo bom que nós temos, que cada um de nós temos, de acontecer na vida da gente. Esperança. Então, eu queria trazer para vocês que não tem como você falar de esperança em termos de... Porque é um assunto variado. Esperança, você pode falar sobre vários. Você pode colocar, por exemplo, esperança em alguma coisa. Quando ele fala que é um bem que a gente espera que aconteça com a gente, é em vários sentidos. No termo de... Você pode estar estudando e ter uma esperança de conquistar um trabalho melhor, louvável, porque dentro desse trabalho, principalmente os jovens, você vai conseguir fazer praticamente tudo, humanamente falando, através disso. Vai te dar condição. Esperança também pode estar em alguma coisa, a um bem que você quer, ou até mesmo numa pessoa, ou num casamento, que você vai ser feliz, que você vai... são meios de esperança. São expectativas que você coloca no seu coração de alcançar algo que você deseja, algo bom que você deseja. Não é errado. Não é errado ter esperança em algo que você deseja. Eu quero comprar um carro. Glória a Deus por comprar um carro. Um carro é ótimo. Vai ser bem assim. Então, Senhor, me dá um carro. Você tem esperança que Deus te dê um carro. Glória a Deus. Não há nada errado sobre isso. O errado que Deus tratou no meu coração é você colocar o coração em coisas que são esperanças humanas. São esperanças que nós colocamos em situações que nós mesmos criamos. Esperança que nós mesmos almejamos. Não é errado você ter esperança, mas colocar o seu coração nisso tem um perigo, tem uma situação. Não é isso. E eu não tenho como falar de esperança para vocês sem falar um pouco do dia mau. Sem falar no dia mau. Porque, para mim, quando eu leio o livro de Jó, quando eu percebo um pouco do livro de Jó, eu percebo que o dia mau chegou para Jó. Eu estava orando ao Senhor e procurando saber, entender sobre o dia mau e sobre aflições, e eu percebi que eu cheguei a acreditar, a entender que o dia mau, ele é diferente de aflições. A Bíblia fala que no mundo nós vamos ter aflições, mas a gente tem que ter bom ânimo. Você pode ter aflição de vários sentidos. Há vários sentidos de ter aflição. De repente você está no trabalho, mas seu filho na escola, sei lá,
passou por alguma coisa, quem é pai sabe, você fica preocupado, você vai na escola e resolve. Mas o dia mau, não. O dia mau, quando ele chega na vida da gente, e quando ele chegou na vida de Jó, ele deixou Jó sem reação. Jó simplesmente parou e começou a receber toda aquela situação de problema. Um chegava, Jó, eu estava no campo, e aconteceu que veio um vento e tal. E esse dia mau começou na vida de Jó, e por pouco tempo Jó perdeu tudo. E ele começou a viver uma situação de extrema dificuldade humana, a ponto de ele não se voltar contra Deus, mas ele questionar muito por que Deus tratou, por que Deus fez, por que Deus permitiu. E porque ele sabia no Deus que ele cria. E é notório você saber que a esperança de Jó era tanta que ele não imaginava que aquilo aconteceria com ele. Mas uma permissão de Deus fez com que ele passasse pelaquela situação. Jó perdeu o filho, perdeu a situação financeira, era rico, ficou pobre, Jó ficou sem nada, ficou ele e a esposa. E a ponto dele amaldiçoar até o dia que ele nasceu. O dia mau para a minha vida, ele não chegou na situação que Jó passou, mas ele me fez perceber algo que eu imaginava que eu conseguiria passar, e que no começo do dia mau eu pensei assim, eu tenho esperança no Senhor Jesus, e eu vou passar por isso. E se eu pudesse hoje, toda a minha limitação, dar um título para essa pregação, eu queria colocar Jesus, a nossa esperança. Porque no momento que vem a tribulação, eu acredito que todo mundo passa, dia mau não é algo ruim que te aconteceu, como eu já falei, é algo mais forte, é algo que quando vem para você, ele vem por um caminho. Geralmente quem passa pensa assim, fulano está passando, quem nos conhece, quem está perto de nós, pensa assim, fulano está passando por isso, porque por conta disso. Mas o dia mau, ele traz várias consequências para a sua vida. Ele não é somente numa situação que aconteceu com você, não. Ele traz várias. Ele é só uma ponta de um iceberg. Vem outros. E à medida que vem outros, você vai se surpreendendo. Porque você pensa assim, pô, mas vai parar mais não? Sangue de Jesus dentro dele, não vai parar mais não? E para quem tem filho, vem situação de filho. Mas o dia mau não quer dizer que vem na vida de cada um de nós, só naquilo que que um passou, que vai acontecer na vida de todo mundo, não. Deus sabe. A Bíblia fala que nós devemos preparar para o dia mau. O dia mau é algo que você deve se preparar. Você deve se preparar. Porque pode vir de várias situações. Na minha vida, eu quis colocar esse contexto. Por quê? Porque o dia mau, ele caminha junto com a esperança. Porque uma vez que você começa a passar uma situação que é demasiado difícil demais para você, e que como foi difícil para mim, você fica sem chão. Você olha para um lado, você espera o socorro vir de alguém ou de alguma situação, você materializa Deus num ato de desespero, e imaginando que você vai orar, quando Deus te leva a orar, e você imagina que aquilo vai se resolver, e da noite para o dia, da sua maneira. Mas não. Quando a gente vem para Jó, a gente percebe que a situação que veio sobre Jó, no final dela, Jó fala que ele conhecia Deus só de ouvir falar, mas que os olhos dele agora viram o Senhor. Então, uma coisa é a gente entender que tem um motivo para você passar. O dia mau tem um motivo para você passar. E, de repente, quando você deixa de acreditar em situações imaginárias que de uma certa forma pode melhorar para você, você começa a buscar do Senhor e ver no Senhor um outro caminho, um outro rumo. Aí você se volta para Deus. É o momento que aquela dificuldade que trouxe para a sua vida e que está fazendo com seus dias difíceis demais, você começa a voltar para o Senhor. E você começa a falar, Senhor, por quê? E quando você começa a se entregar em oração ao Senhor, buscar do Senhor, Deus começa a falar para você o motivo. E muitas das vezes você se pergunta assim, por que isso não passa? Porque mediante uma situação que muitos passam na rua, tem muitas pessoas que colocam a sua esperança em situações
num emprego, e esse emprego ele te dá uma situação financeira boa, e quando isso perde, muitas pessoas não aguentam. Finais de relacionamento humanos da rua, que a pessoa não tem Deus, que não tem Jesus como a sua esperança, muitas vezes as pessoas acabam com a vida dos outros. As pessoas não têm estrutura para passar um momento de dificuldade. Mas nós aqui, na igreja do Senhor, nós aqui, na casa do Senhor, a palavra de Deus, Deus é tão maravilhoso que antes disso acontecer, já começa a te avisar. Que isso aí, se acontecer, preparar para o dia mau. E como você prepara para um dia ruim? Como é que você se prepara para alguma coisa que pode acontecer na sua vida? Tendo esperança no Senhor. Tendo esperança que no momento que você começa a caminhar, Deus começa a caminhar com você. No momento que você começa a andar em dificuldade, Deus começa. E aí você materializa Deus. Como que Deus vai te ajudar? Deus levanta pessoas. Eu tenho percebido, irmãos, que a maior maneira de Deus abençoar a vida da igreja são pessoas. E a gente não deve desprezar aquilo que Deus coloca, as pessoas que Deus coloca no nosso caminho para nos ajudar. Amém? Um exemplo, nossa esperança é de que, à medida da nossa fé, a nossa esperança é de que, mediante a nossa fé, permanecemos no caminho. E não viemos desviar dele. A gente vai abrir Lucas 24. 24, a gente vai ler do 13 até o 31. Lucas 24, do 13 até o 31. Todo mundo achou? Glória a Deus. A Bíblia fala sobre os 2 discípulos no caminho de Emaús. Diz assim, vou ler. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, cerca de 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas que sucediam. Acharam aí, gente? Vou esperar um minuto. Lucas 24, do 13 ao 31. Amém? Voltar a ler do começo. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, cerca de 60 estádios. E ia conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que, enquanto conversavam, discutiam. E o próprio Jesus aproximou-se deles. E os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. E então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos procura? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam e entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E ele perguntou: quais? E experimentaram e explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e com os principais sacerdotes e as nossas autoridades entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de remir Israel, mas depois de tudo isso, e já o 3º dia, desde que tais coisas sucederam, e em verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não o achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. E então Jesus
disse, e então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer de tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes que a seu respeito constavam em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estava à mesa, tomando ele o pão, o abençoou, e tendo partido, lhes deu. E então lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Até aqui. Aleluia. Texto grande, né? Irmãos, os dois discípulos no caminho de Emaús vinham entristecidos da cidade de Jerusalém, porque à medida que eles acreditavam em Jesus e eram discípulos, que eles imaginavam o que Jesus ia fazer com eles, dentro do coração desses dois, tinha uma outra coisa que eles queriam, que era particular deles. Eles imaginavam que Jesus ia tirar eles do governo de Roma. Eu acho interessante que, na história do povo de Israel, vira e mexe, o povo era conquistado e libertado. Conquistado e libertado. Desde quando você pega o Velho Testamento até aqui, você vê que o povo era libertado e era conquistado. E o interessante é que, quando o povo era conquistado, era mediante quando o povo saía da presença de Deus. Quando deixava Deus, aí eles aí conquistavam, passavam dificuldade, mas quando o povo voltava para o Senhor, Deus o abençoava e libertava. E os discípulos aqui no caminho de Emaús tinha que ir por uma esperança no coração deles, que Jesus, e eles vendo aquele, eu fiquei assim: Deus, como é que pode? Eles viram milagres que Jesus estava fazendo, coisas que Jesus fazia, todos eles viram. Sinais, maravilhas, como eles falam aqui, um profeta poderoso em palavras e obras. Então eles pensaram assim: esse homem vai libertar a gente de Roma. A gente não vai ficar preso mais a essa escravidão. Mas eles não perceberam a real situação que Jesus veio. A esperança deles, mediante ao Salvador do mundo, estava simplesmente em uma coisa. E por mais que Roma, eu falei assim, por mais que Roma governasse o povo de Israel, algumas coisas eram libertadas, mas eles não viviam como escravos. Eles tinham que pagar tributo a César, algo que custava, era um povo, a gente nota que era um povo pobre, e os impostos eram grandes, mas eles não tinham a vida de escravidão a ponto de colocar tudo que Jesus estava mostrando, simplesmente em eles, chegar e tirar eles desse sofrimento de Roma. A esperança deles limitada naquilo que era futuro de vida eterna. Jesus veio para colocar sobre o povo uma esperança de vida eterna. E a gente nota que, o que eu aprendo com isso? Que muitas das vezes a gente pode estar dentro da igreja, irmão. Podemos estar dentro da igreja, podemos fazer tudo que... chegar todo dia, de domingo, dia de quarta, mas se a nossa esperança não estiver em Jesus... Se nós não procurarmos conhecer o Senhor, a nossa esperança também pode ser uma esperança rasa, a ponto de uma dificuldade, como eu falei no começo, vir e tirar você da presença do Senhor. Então, quando Jesus olha para eles, entristecidos por algo que ele esperava no Senhor, é interessante deixar que Deus também não deixou eles sozinhos. E me veio na cabeça que o bom pastor vai atrás até da última ovelha. E Jesus, quando ele percebe, Jesus sai de Jerusalém e vem para ter com eles. E começa a sondar os corações, mediante que eles estavam entristecidos, começou a sondar. Por que vocês estão tristes? A gente imaginava que Jesus ia remir Israel, ia nos libertar. E quando Jesus chama ele, vai conversando e vai
e vai entendendo, e que a tristeza realmente estava aprofundada no coração deles, a ponto deles esquecerem todo o resto. E o engraçado é que todo o resto que eles esqueceram era sobre vida eterna, era sobre a verdadeira libertação, era sobre algo que nem eles entenderam, nem compreenderam, e eles presos numa situação momentânea. Talvez a nossa esperança é momentânea, e muitas das vezes ela tira a gente da presença do Senhor. Misericórdia. Muitas vezes tira a gente da presença do Senhor, uma coisa que é momentânea. E Jesus vendo essa dificuldade, e quando começa a ensinar para eles, quando Jesus decide parar de escutar eles, de falar, e começa a falar com eles, começa a chamar eles de Né. Sabe o que eu entendo? De repente a gente fica na igreja e escuta pregação em cima de pregação, teologia e tudo, mas quando chega o momento de tudo aquilo que a gente aprendeu dentro da casa do Senhor, para vencermos as dificuldades da vida, a gente volta para as nossas próprias emoções. E fica preso nas nossas próprias emoções, cara, e não avança. E não avança, não cremos num Cristo que veio, que nos salvou, que conquistou tudo para nós, e a gente fica preso nisso. Numa falsa esperança, numa esperança que nós mesmos colocamos na nossa cabeça. E detalhe, pode ser até em Jesus, mas de forma que a gente imaginou. Jesus pode me dar isso. Jesus. Ele pode, mas o que Ele quer para nós, o que Jesus quer para nós é algo maior. Ele quer fazer um cara igual eu, com toda a timidez, chegar aqui e avançar no reino de Deus. O que Jesus quer é que eu e você compreendemos o reino dEle e avancemos. O tempo passa, eu falei, gente, quanto tempo de igreja, anos e anos de igreja que eu tenho, e até hoje não tenho feito nada para o Senhor. Colocado em Jesus uma esperança rasa. E esses discípulos Deus começa a falar com eles, tratar com eles. Olha, vocês não sabiam que acerca desse Jesus, os profetas vinham falando desde antigamente? Ou seja, não é de hoje que vocês escutam de mim? E hoje, quando chega o final, gente, Jesus está no terceiro dia, Jesus tinha ressuscitado. E se você ver o texto lá embaixo, se você andar um pouquinho mais para baixo, você vai ver Jesus mandando eles ficar em Jerusalém, para do alto receber poder. E o que eles estavam fazendo? Mediante uma esperança rasa, fraca, voltaram e começaram a andar no caminho errado. E quantas das vezes a gente não faz isso? Começamos a crer em situações momentâneas que não tem nada a ver com o que Deus quer que a gente faça, com que a gente creia, com que a gente cresça. Você sabe o que eu achei interessante? Eu falei assim, Senhor, por que o Senhor por que isso tem não melhora? Por que é problema em cima de problema? Sabe por quê que o Espírito Santo falou comigo? Ele falou assim, porque quando a gente está bem, geralmente a gente não gasta tempo com o Senhor. Geralmente, quando está tudo bem, nota a sua vida para você ver. É difícil você chegar e tirar um tempo para o Senhor. Agora, passa dificuldade para você ver. Não, passa dificuldade para você ver. Que essa dificuldade dói no você. Passa para você ver. Quantas vezes você vai passar só ajoelhado, buscando, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, chorando, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. E é de dia, é de noite, você ora 3 vezes no dia. Foi engraçado, quando estava bem, você não orava de nenhum. E quando você está com um problema, é 3 horas, eu estou falando de mim mesmo. Aí você acha que Jesus quer perder isso? Eu falei, bem que eu podia largar você e ir nesse tempo do jeito que você está, velho. Porque o importante é isso. E o importante e o engraçado é que quando a gente já chega perto do Senhor, quando a gente realmente gasta tempo com o Senhor, você para de pensar em você mesmo. Aquele problema, você esquece e passa a pensar na igreja. Teve uma vez que o Evans até falou assim, você tem que dar um testemunho disso. Teve uma vez que eu estava entristecido lá em casa, batido, minha menina não tinha ido lá para casa, estava passando por uns momentos difíceis. Nessa minha caminhada, o que mais me dói é minha menina, porque ela tem suas limitações, é muito novinha, e passando por tudo isso, aquilo me entristecia. E eu um dia tomando um banho, pensando nela, era o dia dela ir lá para casa, com a minha folga, e ela não foi, e eu falei, eu tinha umas contas para poder pagar, e entrei para dentro do banheiro para tomar banho, e veio na minha cabeça assim, aí eu vou para o monte orar. Aí, é por isso que eu estou falando isso. Aí eu vou para o monte orar. Aí só que quando você tem esse pensamento, a primeira coisa que você imagina é que isso é um pensamento seu, não é. Isso é o Espírito Santo do Senhor. Aí eu falei assim, como é que você vê isso? Começou a vir pessoas na minha cabeça. Vou ligar para fulano de tal, Arthur, tá vendo? O Elvis, tem gente. Não veio todo mundo, porque Deus é que coloca essa situação no nosso coração, não é a gente.
É o Espírito Santo do Senhor que nos impulsiona. É Ele que sabe da igreja. Sabe o que eu entendo com isso? Que o Espírito Santo conhece as necessidades de cada um da igreja, velho. Você pode estar longe, se tiver um que tem oração, o Espírito Santo ora por fulano, ele está precisando. Aí eu liguei para o pastor e ele falou, ora por fulano, Bertando, Ciclano. Eu falei, amém, pastor, glória a Deus, glória a Deus. Mas o interessante é que no dia que eu estava orando lá, algumas situações me constrangeu de forma que quando eu vi, eu caí no chão. Eu liguei para um amigo meu em São Paulo e perguntei para ele, estou aqui no monte, você quer oração? E ele falou assim, não, eu tenho uma tia minha que está com doença de Chagas, está internada, ora por ela. E eu falei assim, não, tudo bem, e em cima do monte, tudo bem. E o pastor falou, ora por mim, por isso, e eu clamei o Senhor, e eu deitei, eu falei assim, gente, eu esqueci completamente de mim, fui buscar aquilo que é importante para o Senhor, viver aquilo. Sabe o que é importante para o Senhor? É você. É você. É você que é importante para o Senhor. É a igreja. E quando eu comecei ao Senhor, por um, por outro, alguns eu comecei a chorar. E sabe o que aconteceu? No outro dia, a resposta de oração chegou lá no meu serviço. Chegou lá no meu serviço. O propósito de Deus, quando a gente está no Senhor, é cumprido, e aquilo traz vida ao nosso espírito. E eu comecei, e o Elvis começou a me contar algumas coisas, eu falei, é mesmo, glória a Deus. Só, irmãos, que a menina de São Paulo eu esqueci. Aí passou uns dias, eu fui ligar para ela, para ele. Falei, ô Marcos, tudo bem? Beleza? E aquela menina lá de São Paulo que você pediu oração, você não falou nada? Não, Deus curou ela, não está mais no hospital, não. Eu falei, o quê? O que você falou? Aí eu falei, não, depois eu te ligo. Passou um dia, eu falei com ele, não, Deus curou ela. Eu falei assim, mas foi depois ou antes da oração? Porque o que a gente quer ver é resposta de oração, porque Deus ouve. E uma vez que Deus te ouve, isso te anima. Não é, às vezes não aconteceu nada comigo, mas aconteceu com os irmãos. E a gente ama essa igreja, velho. Então a alegria dos irmãos é a alegria da gente. Então quando isso veio, eu comecei a perceber no ato da minha caminhada, desses problemas que eu estava passando, que eu não precisava ficar preso naquilo ali. Deus tem muito mais para a gente. E não importa o que te aconteça não, o Senhor, Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. E a palavra do Senhor fala assim, Deus, Jesus é o nosso alvo. O nosso alvo. E eu comecei a falar assim, glória a Deus, Senhor. Então, quando eu vejo essa passagem, quando eu fui falar, eu queria falar sobre os 2 discípulos no caminho de Emaús. Porque eu via que eram discípulos que caminhavam com Jesus. Hoje a gente está aqui na igreja, talvez nem todo mundo viu o milagre, mas eles viram. Eles viram. Sabe o que eu entendi? Que não importa o tanto que você ouve na igreja, o que o Senhor fez. O que importa é o tanto que você se relaciona com Ele. É isso que vai fazer diferença na minha vida e na sua. É isso que vai te dar coragem. É isso que faz eu esquecer de mim e vir fazer o que Deus quer que eu faça. O resultado é dele, o Espírito dele, é Ele que sabe. Eu só tenho que me colocar em prontidão. Eu não sei o que você passa, mas o Senhor é a sua esperança, velho. Você não tem que temer mal nenhum, não. Deus é a sua esperança. E quando Jesus começa a falar com eles, que eles chegam, se você perceber aqui no versículo 28, algo me chamou a atenção nessa palavra, porque a Bíblia fala que 60 estágios, que era a distância até o povoado, era cerca de 11 quilômetros. 11 quilômetros. Mas quando chegou a 11 quilômetros, que alguém já correu na lagoa? Você sabe o que é 11 quilômetros? Alguém já correu? Pois é. 11 quilômetros, eu não corro. 6 eu já estou quase. Mas Jesus caminhando 6 quilômetros, e era tarde. E o que Jesus fala com ele? A palavra diz que Jesus impulsionava eles a ir um pouco mais. Sabe o que Deus tratou comigo? E para a vida da igreja? Deus quer que você caminhe um pouco mais com Ele. Que você vai um pouco mais. Não importa, Ele não falou sobre quantos anos você tem na igreja, quanto tempo. Ele só quer que você e eu caminhemos um pouco mais. Que nós andemos um pouco mais com Ele. Não importa não o que a gente já sabe, o que a gente viu. Ande um pouco mais. Ande um pouco mais. Aí, só que eles, vindo que estava tarde, a Bíblia fala que eles voltaram, porque estava tarde, eles foram para casa, e Jesus foi com ele. E é interessante que até lá eles não percebiam que era Jesus, mas no partir do pão. Aleluia. Mas no partir do pão, a Bíblia fala que os olhos deles se abriram. Porque Jesus é o pão vivo que desceu do céu.
Então não tem como não, no partir do pão, os olhos dele se aviram. E você sabe o que eu entendi sobre a vida da igreja? Eu queria compartilhar com vocês. É que muitas das vezes a gente caminha e tem uma visão errada do Evangelho. E uma vez que os seus olhos se abrem, que você percebe que você está no caminho errado, Jesus faz você voltar para trás, ou volta. Aí quando eles viram isso, eles viram que ele estava lá em Emaús, e ele falou, não, vão voltar para Jerusalém. E voltaram para o caminho certo. As nossas faltas de esperanças, ela tem a tendência também de fazer com que a gente anda no caminho errado. Ela faz com que a gente caminhe para o caminho errado. Velho, às vezes, o que eu queria trazer para a vida da igreja, em nome de Jesus, é que se você tiver com a sua vida politicamente correta, bem, permaneça do Senhor, mas busque mais, caminhe um pouco mais com Ele, para quando você chegar às dificuldades ou a algum lugar que você passa, até por Ele mesmo, que muitas vezes as lutas não vêm por nós, não vêm pelo amor do Senhor, vêm pela nossa caminhada. Muitas pessoas saem da nossa vida porque elas querem ir para um lado e você quer ir para o outro. Não se perca nisso, caminhe com o Senhor. Essa igreja precisa de cada um de nós. Isso não é simplesmente uma palavra de autoajuda, não. É algo que eu e você precisamos caminhar com o Senhor, crescer no Senhor, para trabalhar para Ele. Essa igreja precisa. E como que a gente vai fazer isso? Com a fé rasa, com uma esperança em algo momentâneo, com que a gente coloca na cabeça e não no Senhor. Então, eu não estou dizendo que as dificuldades não podem fazer com que ninguém aqui fique triste, ou que os sonhos que vocês têm de alcançar alguma coisa em Deus também sejam errados. Não é isso que eu falei. O que eu estou dizendo é onde a gente coloca a nossa esperança. A Bíblia fala que a gente, se alegrando no Senhor, Ele satisfará os desejos do nosso coração. Então, o segredo de uma vida de caminhar com o Senhor e ter os nossos sonhos realizados no Senhor é nos alegrar nele. Eu queria que vocês abrissem Salmos 39. Salmos 39, versículo 7. Amém? Glória a Deus. Posso ler? Diz assim, Davi falando para o Senhor, e eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Se você ler um pouco mais para baixo, estava livre de todas as minhas iniquidades e não me faça opróbrio do insensato. Davi chega diante de Deus e fala assim com ele assim, Deus, e eu, Senhor? Aí eu parei e comecei a entender quem é Davi. Davi é rei de Israel, a nação mais poderosa da terra, rei de Israel. Não tinha nada que Davi não precisasse, não tinha nada que Davi queria que não acontecesse. Mas a esperança de Davi, a alegria de Davi, a força que Davi tinha em todas as coisas, vinha de Deus. A ponto dele chegar e falar, e eu, Senhor, Tu és a minha esperança. Ele está falando assim, Senhor, que o Senhor não me falte. Senhor, que o Senhor não me deixe. Que não importa se eu cheguei até aqui, mas que o Senhor continue comigo. Porque eu não consigo viver sem o Senhor. Não tem esperança para mim se não for no Senhor. Que eu não venha ser como um tolo de achar que um dia eu estou grande demais a ponto de entender que não foi o Senhor que fez, ou não foi o Senhor que deu, ou que eu não vivi para o Senhor. Nossa esperança deve estar em Deus, e não na força de nós mesmos, mediante ao que somos ou ao que temos, mas é em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, que podemos ser todas as coisas. Que Jesus seja esse caminho. Que o Senhor seja realmente esse nosso alvo. Que Ele nos impulsiona. Que Ele nos encoraja. E que Ele não nos faça desanimar. Eu queria que vocês lessem rapidinho também, Salmos 119, versículo 116.
Salmo 119, versículo 116. Amém? Glória a Deus. Diz assim: ampara-me segundo as tuas promessas, para que eu viva e não permita que a minha esperança me envergonhe. Davi estava pedindo a Deus força no Senhor para que a palavra dele não se apartava dele, pelo medo de ele achar que Deus não poderia fazer para ele o que ele esperava. E põe em Deus toda a sua confiança. Davi era um homem de Deus, para que através de sua palavra ele seja fortalecido. Davi ora a Deus, para que através de sua palavra ele seja fortalecido contra os seus medos de que Deus não cumprisse o que lhe prometeu. Eu acho engraçado que Davi, ele tinha o medo dele de perder aquilo que o Senhor Deus deu para ele, era tanto que ele coloca para nós que ele não envergonha essa esperança. Que a gente também possamos não envergonhar aquilo que Deus chamou a gente para fazer. Amém? Eu vou terminar. Eu queria que vocês abrissem comigo em 2 Timóteo 4, do 7 ao 8. 2 Timóteo 7 e 8. Amém? Glória a Deus. 2 Timóteo 4, 7 a 8. Amém? Glória a Deus. Pode ler. Amém? 7 e 8. Posso ler? Diz assim: combati o bom combate. Combati o bom combate. Guardei a fé. Paulo diz aqui, eu compreendi, em Timóteo 4, 7 ao 8, que o bom combate que Paulo fala aqui é que no que ele entendeu o que Jesus era e o que Jesus queria dele, ele foi obediente até o final. Paulo descreve aqui para nós e deixa para nós que combater o bom combate é continuar e viver uma vida para o Senhor em obediência e fé até o final. Até o final. Paulo nunca desistiu. Quem era Paulo? Um grande homem do Senhor. E no final de tudo que Paulo já viveu, Paulo fala que ele guardou a fé. Guardou a fé, e isso foi para Paulo de tão força, que todos os caminhos que eram perigosos para Paulo não teve medo de nenhum. Paulo não teve medo de nada. Em todos os lugares que Paulo andava, Paulo não tinha medo de nada. A ponto de que o encontro que ele teve com a esperança lá atrás, foi o suficiente para ele completar a carreira até aqui na frente. E não temeu nada, Paulo foi preso e cantava. Paulo sofreu naufrágio e não desanimava. Foi açoitado e não desanimava. Porque o que ele cria era muito mais forte do que isso. E ele andou um pouco mais. Se você ver no versículo para baixo, ele andou com Jesus um pouco mais. E conquistou a coroa da vida. Aleluia! Que nós andemos com Cristo um pouco mais. Deus sabe que meu maior intuito é passar para a vida da igreja que nós estamos no caminho certo. Que a esperança em Jesus, nós estamos no caminho certo. E que nós possamos caminhar com o Senhor um pouquinho mais até o final. Aleluia. Beleza? Vamos orar? Fique de pé. Eu vou orar e a Vanessa vai cantar uma canção, porque quando eu estava preparando essa mensagem, Deus trouxe uma canção no meu coração. Mas
A gente não faz a obra sozinho. A gente não chuta e agarra ao mesmo tempo. Então eu falei assim, mas eu não sei cantar. Ele falou assim, não, mas a Vanessa sabe. Nós não estamos sozinhos na caminhada junto com essa esperança que é Jesus Cristo. Amém? Senhor, muito obrigado, Pai, por essa palavra. Eu queria agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor ministrou no meu coração acerca das dificuldades e aonde a gente coloca a nossa esperança. Eu queria agradecer ao Senhor por essa oportunidade que o Senhor colocou através dos meus pastores de eu estar aqui, Senhor. O Senhor me tirou do caminho errado e me voltou para a esperança. O Senhor me tirou da onde que eu estava completamente no vazio e me trouxe de novo ao caminho da esperança, que é Cristo Jesus, o autor e consumador da minha fé. Eu estou aqui para a glória do Teu nome. Eu estou aqui porque o Senhor me chamou e eu digo sim para o Senhor. Porque o Senhor é a minha esperança e eu oro para que cada um dos meus irmãos alcance a plenitude no Senhor de tudo que o Senhor espera de nós. Que faça arder, porque aqueles discípulos no caminho de Emaús, teve Jesus para voltar lá atrás e buscar Ele de novo. E o Senhor não nos deixa órfãos. O Espírito Santo do Senhor nos busca, nos fala. Ele aponta para Jesus. Ele aponta para Jesus. Então nós não estamos órfãos. O Senhor é a nossa esperança viva. Nós não estamos órfãos. O Espírito Santo do Senhor testifica a vida do Senhor em nós. Que nós possamos, no nome de Jesus, caminhar em fé, vencer as dificuldades. Que nenhum mal que venha sobre nós nos faça parar, mas que o Senhor nos leva a continuar. Que nem timidez, fraqueza, o Senhor opera na nossa fraqueza. O Senhor não precisa que nós possamos ser tudo que nós queremos ser, porque o Senhor é tudo que precisamos ser no Senhor. O Senhor é o Deus da nossa salvação. E eu oro por cada irmão pedindo que a esperança que arde no coração de cada um não desfaleça mediante a situação nenhuma. Eu oro para que quem está com a vida tranquila no Senhor, busque o Senhor, seja impelido pelo Espírito Santo a buscar o Senhor em oração, que eles se unam nessa igreja, que venham trabalhar para o Senhor, que andemos em unidade, que andemos em harmonia com o Senhor, em comunhão. Que no nome de Jesus, meu Pai, a obra que o Senhor está fazendo comigo, faça também na vida de cada um. Senhor, hoje o Senhor tratou comigo algo que eu estou passando, mas me dá palavra também, me dá mais do Senhor, para que amanhã eu também traga algo que eu esteja passando. Porque eu não quero aqui falar nada que não seja o Senhor que fez. Eu não quero chegar aqui e dizer nada que não foi o Senhor que fez, que não foi o Senhor que está atuando. Porque tudo que eu passo e tudo que eu vier a ser é para a glória do Teu santo nome. Eu te agradeço, Jesus. Obrigado pelo Espírito Santo. Obrigado por esse mover em nós. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado por ser a nossa esperança. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Muito obrigado. Há um lugar de descanso em Ti, há um lugar de refrigério em Ti, há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço o Teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. 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 Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um
lugar onde a minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde o temor. Há um lugar onde se perde aqui se ganha. Esse lugar é no Senhor. 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 Amém, meus irmãos? Que isso, hein? Palavra maravilhosa, hein, gente? Tá vendo? Tem muita mensagem escondida no meio de vocês aí, tá vendo? Isso é cuidado de Deus. E não sei se o que eu vou falar aqui, eu estou pensando para falar, mas eu estou orgulhoso demais do Alisson, gente. Sabe? Porque eu fiz o convite para ele, pastor, mas eu não me sinto preparado, pastor. Eu falo, não, então um dia que ele preparar, o Espírito Santo fala, então vai, então. Né? Você está habilitado, você se habilitou, então você não precisa de mim. E eu acredito que era esse o alimento que nós precisávamos. Eu precisava demais ouvir essa palavra e parar de confiar nas minhas forças, nos meus métodos e ter a nossa esperança, ter a minha esperança no Senhor. Porque se a nossa esperança estiver no Senhor, não tem como dar errado, né? Não é verdade, meus irmãos? Que palavra maravilhosa. Que o Senhor Jesus continue abençoando a sua vida, viu, Alisson? Em nome de Jesus. Está vendo que quem capacita é o Senhor? Quem foi edificado aqui? Levante sua mão. Que bom que você veio. Leve essa palavra para sua casa. Coloque em prática em nome de Jesus. O Senhor Jesus, quando Ele voltar, Ele precisa nos encontrar ocupados, em disposição com o reino dEle. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, eu estou muito feliz. Vamos para as nossas casas. Feche seus olhos. Pai, eu quero te agradecer pela tua presença aqui nessa noite. Que a nossa esperança venha estar apenas no Senhor e não em nós mesmos, ó Pai. Que nós possamos confiar somente em Ti, que no decorrer dessa semana, ó Pai, esse resto de semana, possamos estar em Tua presença, Senhor, colocando, Deus, essa palavra em prática, meu Deus, em nome de Jesus. Deus, eu agradeço ao Senhor por ter atraído cada um aqui, Deus, até esse lugar. E, Pai, nesse momento nós pedimos a Ti, Senhor, que repreenda a doença, ó Pai, no meio da Tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, essa gripe, a inflamação na garganta, Pai, nós repreendemos em nome de Jesus, meu Deus, em nome do Senhor, ó Pai, e oramos pela vida, ó Pai, da culada, Senhor. Nós, como igreja do Senhor, oramos, ó Pai, pedimos que o Senhor devolva a visão para ela, Senhor. Cremos, ó Pai, e nos submetemos à Tua vontade, meu Deus. Em nome de Jesus, cumpra o Teu querer, Deus, e a Tua vontade sobre a vida dela, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Estenda suas mãos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor supremo do nosso Deus e que as doces consolações do Espírito Santo seja com cada um. Você crê, diz amém? Amém. Ide para casa, que o Senhor acompanhe cada um de vocês. Aleluia.